Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área. Esse já é o nosso 6º episódio e hoje a gente conta com a presença do Uirá Kuleza, que é professor na UFRN Federal do Rio Grande do Norte, onde lidera o grupo de pesquisa CASE, Collaborative and Automated Software Engineering. Nos últimos anos, o Uirá tem trabalhado bastante com integração contínua. Vem com a gente! Tudo bem, Uirá? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, pessoal. É um prazer estar participando do Fronteiras de Engenharia de Software. Muito obrigado pelo convite. Eu sou professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte há cerca de 12 anos. Antes disso, eu fiz meu doutorado na PUC do Rio, meu mestrado na Universidade de São Paulo, capital, e minha graduação na Universidade Federal de Campina Grande. Eu também atuei por cerca de 4 anos em várias spin-offs do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife e atualmente eu lidero o grupo de pesquisa e laboratório CASE, Collaborative and Automated Software Engineering Group, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conduzindo pesquisas na área de evolução de software e vários estudos relacionados à mineração de repositórios. Uirá, dentre essas atividades de pesquisa de evolução de software, parece que você tem trabalhado recentemente sobre integração contínua. Você pode explicar para a gente o que seria integração contínua? Bom, integração contínua é uma prática de desenvolvimento de software que ela promove a integração frequente do código-fonte produzido por equipes de desenvolvimento através da automação do processo de compilação, integração e teste de novas tarefas que são desenvolvidas. Particularmente, a integração contínua ela foi proposta como parte da metodologia de desenvolvimento Extreme Programming, que foi inventada por Kent Beck no final do século passado, mas ela com o tempo se popularizou e hoje ela é usada de forma independente pelas principais empresas de software do mundo, assim como um grande número de projetos open source. O que eu preciso de ferramentas, artefatos, práticas que eu possa ter um ambiente de integração contínua no meu trabalho, na minha empresa, no meu laboratório? Qual que seria o setup ideal para eu poder ter essa prática funcionando adequadamente? Bom, se a gente for olhar assim, talvez uma das formas mais fáceis de entender o processo de integração contínua seja entender o workflow e atividades que acontecem entre uma equipe de desenvolvimento quando ela está usando essa prática, né? Então, basicamente, como a maior parte das equipes de desenvolvimento hoje em dia, ela pressupõe o uso de um repositório central, os desenvolvedores que participam do desenvolvimento baixam, o código desse repositório central para as suas máquinas, para fazer seus desenvolvimentos individuais, novas features, correções de bugs, e posteriormente eles submetem esse código novamente para esse repositório central. Aí existe uma observação importante que durante a produção do código individual e antes de submeter o código para o repositório central, tipicamente ele deveria produzir algum teste automatizado, para testar as novas features que ele está fazendo e também executar os testes já existentes, normalmente teste de unidade de integração. Ele, antes também de commitar o código, deveria integrar internamente na sua máquina todo esse código, e reexecutar todos os testes e resolver eventuais conflitos que tenham tido pela produção de novas evoluções na mainline que está no repositório central, e aí finalmente ele pode então atualizar seu código através de um pull request, um merge request no repositório central.
Bom, feito isso, dentro do repositório central também podem existir pipelines, né, de execução de build, integração e execução de testes automados de sistemas. Normalmente, pelo menos um pipeline é executado para gerar uma versão executável do sistema e rodar, por exemplo, testes de unidade de integração. Mas em ambientes mais sofisticados, né, mais de uma etapa pode existir nesse pipeline para executar, por exemplo, posteriormente uma bateria de testes não apenas de unidade de sistema, né, que não envolve a instalação num sistema, num ambiente próximo ao ambiente de produção, mas fazer a instalação também num ambiente próximo do ambiente de produção e instalação e executar uma bateria de testes mais sofisticada, que é como, por exemplo, testes de sistemas que precisam de um ambiente completo rodando, né, incluindo banco de dados, etc. Então, Uirá, quais são os principais benefícios da integração contínua? Por que eu devo praticar a integração contínua na minha empresa? O principal benefício associado com integração contínua, já desde seu início, né, desde que Kent Beck propôs essa prática lá em Extreme Programming, é reduzir problemas de integração de código, né? Então, já desde aquela época, com o advento de Extreme Programming, que é uma metodologia de desenvolvimento com práticas bastante dissonantes, né, do que existia até então na engenharia de software, no final da década de 90, que se percebeu a necessidade do mercado de produzir software cada vez mais rápido e com requisitos mudantes. Então, que mudam o tempo todo. Então, se percebeu que, em função disso, foi criada a prática de integração contínua para reduzir problemas de integração de código que aconteciam quando vários desenvolvedores submetiam para um mesmo repositório. Então, o principal benefício, eu diria, é esse, de reduzir problemas de integração de código numa equipe de desenvolvimento. Mas um outro benefício que se observa bastante, principalmente por causa da presença do uso de testes automatizados, é que ele antecipa e melhora e reduz a quantidade de bugs que existem num sistema. Então, naturalmente, usando integração contínua, você vai reduzir, seja problemas bugs esses que eram gerados durante a integração, ou sejam problemas de bugs normais, já que agora, por fazer teste automatizado, você vai ter um cuidado maior com o seu código, né? Então, pelo que eu estou entendendo, só confirma para mim, esses benefícios, eles fazem sentido também quando eu trabalho num grupo pequeno, quando eu trabalho sozinho? Sim, os benefícios são mais visíveis quando você trabalha em equipes grandes, de fato, né? E com um intenso trabalho e mudanças diariamente, que eu diria que é a realidade para boa parte dos projetos que a gente tem hoje. Claro que um projeto com 1, 2 pessoas vai se beneficiar menos, mas ainda assim se beneficia a partir do momento que não é mais uma pessoa no projeto e a quantidade e intensidade de mudanças é grande, né, de commits no sistema, de contribuições. Então, qualquer equipe pode se beneficiar, até mesmo a equipe de um projeto na universidade, por exemplo. Eu imagino que nem tudo sejam flores, né? Então, tem alguns desafios que essa prática de integração contínua pode trazer para desenvolvedores. Uma coisa que eu imagino é que a gente vai ter que fazer merge o tempo todo, né? Porque as pessoas vão estar trabalhando ali nas suas branches individuais. Então, eu imagino que a integração contínua tenta facilitar esse merge de branch, mas eu acredito que também passe a ser mais comum esse tipo de problema. Então, tem outros desafios, né, que a integração contínua faz, e esse desafio que eu falei de fazer merge o tempo todo faz sentido? Então, na verdade, o problema de integração de código, ou de conflitos de integração ou merge de código, né, eles são inerentes a qualquer projeto que use um repositório central de software. Toda vez que você tiver vários desenvolvedores contribuindo para um repositório central, esses conflitos podem acontecer. A integração contínua é um mecanismo inventado para justamente antecipar esses conflitos, para que eles não ocorram mais do que diariamente, né? Então, à medida que a gente vai integrando o código diariamente ou frequentemente, com a periodicidade até menor que um dia, esses conflitos já vão aparecendo e necessariamente precisam ser resolvidos para que o código seja integrado na máquina central. A prática de integração contínua é um dos mecanismos mais usados para combater os problemas de resolução de conflitos de merge. Mas eu diria que um dos maiores desafios atuais da área de integração contínua é ter disciplina para produzir testes automatizados. O teste de unidade e integração é ainda muito pouco atacado por muitas equipes de desenvolvimento em projetos mundo afora, e a automação de teste de sistema já é hoje em dia mais comum, mas já tem sido atacado por muito mais equipes.
mas não é difícil você encontrar muitos projetos que ainda usam integração contínua e não façam uso de qualquer forma de automação de teste. Então, isso é um problema à parte, é um desafio bastante grande. Então, eu diria que produzir testes gradativamente à medida que você vai produzindo código, esse é o principal desafio hoje para a integração contínua. Inclusive, esse problema de codificar teste já é reconhecido hoje em dia como um problema pela própria comunidade científica que atua nessa área de testes, né? Eles estão produzindo várias estratégias para tentar estimular isso, como, por exemplo, ferramentas de gamificação. Existem outros desafios técnicos inerentes à integração contínua, como produzir pipelines, builds, virtualização. Eles também são desafios na área de integração, mas eu diria que esses são mais problemas técnicos, inclusive a gente encontra eles muito mais bem resolvidos em boa parte das equipes, do que a parte de teste, que é muito mais cultural e merece muito mais atenção. Ira, mas voltando nessa ideia de problemas de como é que você vê as ferramentas, né, não só as ferramentas de integração contínua, mas as ferramentas que apoiam, né, resolução de conflitos? Elas funcionam bem, né? Eu imagino que muito desse trabalho de resolução de conflitos é manual, né? Mas elas funcionam decentemente, dá para confiar nelas no dia a dia, dá para usar sem ter mais dor de cabeça que os conflitos trazem? Boa parte das ferramentas que a gente tem atualmente para fazer merge de integração de código para resolução de conflitos são chamadas ferramentas de merge não estruturados, né? Ou simplesmente baseado na análise textual do código do sistema, né? Existem algumas ferramentas acadêmicas sendo propostas que olham mais para a estrutura, né, sintática do programa para tentar capturar melhor esses conflitos e alertar só aqueles realmente mais importantes. Mas a grande maioria das que vêm sendo usadas, de fato, são de análise textual. Então, a gente tem que esperar o avanço aí dessas ferramentas que estão sendo produzidas pela academia e validadas, né, com projetos da indústria, para ver o quão elas vão ficar afinadas aí no futuro para ajudar nesse problema de resolução de conflito. De toda forma, como a gente comentou antes, né, a integração de código diária e frequente pode ajudar a reduzir essa quantidade de conflitos, né? Atualmente, né, na indústria, o que é que se usa? Testes automatizados. Então, quer dizer, os testes automatizados, eles também são um alerta que uma eventual integração de código, uma eventual resolução de conflito deu errada, né? Então, você pode desfazer, né, e tentar refazer aquele merge de código toda vez que, por exemplo, um código foi alertado de algum erro, né, pelo código automatizado, seja ele de unidade ou de sistema. E, inclusive, essa é uma coisa que eu esqueci de observar anteriormente, né, que é extremamente recomendado que toda vez que haja um erro, seja ele de teste de unidade de integração ou também de sistema, que a equipe toda pare tudo que está fazendo e busque resolver aquele conflito. Então, esse é um princípio na integração contínua, né? Uma subprática dentro da prática de integração contínua. Toda vez que algo atrapalha meu build, algum erro é levantado, toda a equipe deveria parar tudo e priorizar a resolução daquele erro, né? Então, essas são as formas que a gente tem para resolver esse conflito. Ferramentas textuais, que ainda são bastante limitadas, ferramentas no horizonte aí usando análise baseada na sintaxe do código e, finalmente, testes automatizados, que é uma coisa que já é bastante usada, que pode eventualmente levantar algum problema semântico, né? E existe alguma regra de ouro, se diz em inglês rule of thumb, de um limite de tempo que eu preciso integrar a minha branch onde eu estou trabalhando numa funcionalidade com a branch principal? 15 dias, 7 dias, 3 dias, ou será que isso varia de projeto para projeto, de organização para organização? Bom, até onde eu sei, a prática de integração contínua, quando foi inventada, ela promovia e motivava a integração contínua diariamente, né? Mas hoje em dia o que a gente vê é uma maior intensidade nisso, com a integração praticamente de novos commits que são lançadas. Eu diria que em projetos open source é muito comum, né, você ver essa integração contínua a cada commit novo que é lançado, eventualmente com autorização de desenvolvedores core, né, que dominam aquele projeto, que controlam aquele projeto, mas numa empresa industrial ou mesmo num projeto open source você pode ter essa criação de diferentes branches aí minor ou meio release para
ajudar nesse controle. Eu diria que com a integração contínua, pelo menos uma integração diária é recomendada, embora eu não sei exatamente quais são as práticas, por exemplo, em relação à branch principal, né? Mas eu diria que quanto mais você demorar para fazer essa integração, mais problemas vão tender a ocorrer. Irai, e com relação à terminologia, né, tem alguns outros conceitos ou práticas que têm nome similar, assim, à integração contínua, como entrega contínua, ou até mesmo deployment contínuo. Eles são coisas similares? Eles têm um mesmo propósito? São atividades relacionadas? Você consegue ver uma diferença entre esses termos? Sim, esses conceitos são diferentes, mas eles são fortemente relacionados, né? Nós vimos aqui que a integração contínua é uma prática de engenharia de software que motiva a integração diária ou frequente, né, do código produzido por uma equipe e que, em seguida, ele passa no repositório central por um processo de compilação, integração e teste automático das novas tarefas desenvolvidas ou correções de bugs ou pequenas melhorias realizadas. A entrega contínua ou continuous delivery, ela objetiva garantir que a tua aplicação que é integrada, ela sempre esteja no estado pronto para produção depois de passar por uma série de testes automatizados, inclusive os testes de aceitação. Então a entrega contínua, ela faz o deployment do teu sistema em servidores internos e em seguida executa uma bateria considerável de testes para garantir que a sua aplicação está sempre pronta para ir para a produção. Finalmente, o continuous deployment, ou instalação contínua, ela de fato leva a tua aplicação para os servidores de produção final, né? Então ela é uma evolução da entrega contínua, né? A entrega contínua é uma evolução da integração contínua e o deployment contínuo, de fato, a instalação final do software automaticamente nas máquinas de produção. Então, toda vez que commits são submetidos para os servidores, passam por um processo rigoroso, né, de qualidade, avaliação de qualidade, centrado sobretudo na execução de um volume bastante considerável de testes automatizados, sejam eles de unidade de integração ao sistema, para garantir a qualidade do sistema. Então, uma coisa interessante da gente observar aqui é que a entrega e o deployment contínuo, ele é totalmente fundamentado na prática de integração contínua. Ou seja, você não vai conseguir fazer continuous delivery ou deployment sem usar a prática de continuous integration de forma sólida, incluindo aí a parte de teste automatizado, que é uma das maiores carências, como a gente comentou. Existem elementos que são específicos aí da integra contínua, né, e da deployment contínuo, que vão além da integração contínua, embora a integração contínua, como a gente disse, é a base, né? Mas a integra contínua, ela pressupõe, por exemplo, que a sua arquitetura seja modularizada em unidades menores, né? Em módulos menores, os chamados microserviços, de forma que você possa atualizar essas partes menores, esses módulos específicos, durante essas atualizações frequentes que acontecem no seu ambiente de produção. Também, normalmente, continuous delivery e deployment, eles têm pipeline de tarefas bem mais sofisticados, né? Porque você vai agora fazer a instalação das atualizações em servidores de produção, então esse pipeline de tarefas é bem mais sofisticado, os testes também são bem mais rigorosos para que isso aconteça. É interessante essa pergunta que vocês fizeram também, porque eu já conversei assim com amigos, né, colegas que trabalham em empresas, todos eles diziam que já estavam fazendo continuous delivery, né, e deployment, e aí eu fui conversar com ele um pouco mais a respeito dos testes automatizados que eram realizados naqueles sistemas, né, e aí eles diziam que nem muitos testes automatizados eram feitos, e isso me intrigou realmente, porque eu falei, mas e aí como é que você consegue jogar para produção esse código se você não tem tanta confiança nas alterações que você está fazendo, né, então de certa forma eu rebati para eles a colocação, e a gente sabe que as grandes empresas do mundo, né, os grandes Facebook, Google, as grandes empresas que provêm, que têm a maior quantidade de clientes e usuários e realmente funcionam 24/7, elas têm processos bem rigorosos para realizar os testes automatizados dos seus sistemas e garantir a qualidade deles. Então isso já é uma prática bastante forte, claro, da parte da estruturação da arquitetura de módulos menores. Então, Uira, seguindo em diante,
Você mencionou, né, que uma dessas práticas vem lá do livro do Kent Beck, né? O livro do Kent Beck tem 15 anos, né? Tem mais de 15 anos que ele foi publicado, e ele já falava ali sobre testar e integrar código em intervalos menores, né? Mas, curiosamente, umas ferramentas como Travis e CircleCI, elas vêm apoiando essa prática de integração contínua já tem algum tempo, né? Não que eu precise dessas ferramentas para que exista, né, uma atividade de integração contínua, mas eu já tenho esse suporte ferramental há algum tempo. O Jenkins, por exemplo, ele, enfim, tem mais de 10 anos, né, de existência, né? Curiosamente, na área de pesquisa em integração contínua, parece que houve uma onda recente de trabalhos nos últimos 2-3 anos. Você tem alguma intuição de por que o interesse em pesquisa veio mais recentemente? Assim, eu acredito que tenha vários outros trabalhos que vieram sendo publicados assim, ao longo da última década, mas muito recentemente aconteceram muitos trabalhos. Você tem alguma sugestão? Bom, a integração contínua foi proposta formalmente no final do século passado, né, dentro da metodologia Extreme Programming, junto com várias outras práticas, proposta aí pelo Kent Beck. E aí já no começo desse século, com a adoção da metodologia Extreme Programming, também com o advento com bastante força das metodologias ágeis, né, a prática de integração contínua passou a ser bastante adotada, né. Em termos de ferramenta, foi até legal você ter mencionado o Jenkins, porque antes mesmo do Jenkins ou da Travis CI, essas ferramentas online de uso de integração contínua integradas com repositório hoje em dia, a gente teve a ferramenta, por exemplo, Cruise Control, né? Eu lembro que a gente começou a usar lá no César há muito tempo atrás, quando o Extreme Programming realmente estava chegando com força, né? Agora, em termos de pesquisa, o que aconteceu ao longo dessas 2 décadas, né? Na primeira década, houve muitos relatos de experiências reportados em conferências que têm mais proximidade com a indústria, com a comunidade ágil, como a própria conferência Extreme Programming e a Agile Conference, né, internacionais. Então, houve bastante relatos de experiências do uso de integração contínua nessa época. Agora, o aumento significativo de pesquisas e trabalhos na nossa área aumentou bastante porque pela disponibilidade, quando a comunidade surgiram esses servidores online, né, de integração contínua como Travis, como CircleCI, e aí os projetos open source que estão disponíveis passaram a estar se passou a observar que o momento em que eles estavam adotando esses servidores de integração contínua, e aí muita pesquisa foi realizada em cima do que foi produzido em termos de código e com o uso da prática de integração contínua, né, nesses últimos anos. Então, especificamente a comunidade de mineração de repositório de software explorou bastante isso nos últimos anos. Então, vários trabalhos surgiram, inclusive os que a gente desenvolveu aqui na UFRN, né? Então, houve uma explosão realmente de trabalhos com resultados bastante significativos em um volume de análise de projeto bastante maior que a década passada. Então, basicamente é a isso que eu atribuo esse crescimento aí dos trabalhos na área da gente. Assim, vale lembrar também que além desses estudos de mineração de repositório, também foram realizados muitos estudos de survey, entrevistas, né, com empresas que desenvolvem sistemas bastante grandes. Então tivemos algumas pesquisas aí recentes, principalmente desenvolvidas pelos pesquisadores americanos, né, que ressaltam, vão de encontro aí a olhar os benefícios através de survey, entrevistas que essas empresas observaram aí ao longo do período em que elas adotaram CI. Então essa é uma outra gama de pesquisas que é inferior à quantidade de pesquisas em mineração de repositório, mas que também é significativa e recente aí, bastante interessante dar uma olhada. Uirá, a integração contínua tem algum impacto, seja positivo ou negativo, em alguma outra atividade de desenvolvimento de software? Por exemplo, será que o número de bugs diminui após adotar a integração contínua? Será que eu consigo ter entregas mais rápidas depois de adotar integração contínua?
Sim, é verdade. Nós temos várias pesquisas que têm mostrado os benefícios e o impacto que Continuous Integration pode trazer para a produtividade do desenvolvedor, né? Para lidar com um número maior de tarefas. Então, CI impacta positivamente na produtividade do desenvolvedor, e nós temos também pesquisas mostrando que CI traz grandes melhorias na qualidade do software produzido. Então, se fosse para citar, por exemplo, uma pesquisa nessa linha, a gente pode citar alguns trabalhos do pesquisador Bogdan Basilescu, lá do Carnegie Mellon University, né, nos Estados Unidos, em que ele, por exemplo, desenvolveu um estudo em que eles conseguiram descobrir que houve, analisando vários projetos open source do GitHub, eles perceberam que houve uma redução no número de bugs reportados por desenvolvedores core, né, desenvolvedores principais de projetos open source. Então, houve uma melhoria aí na qualidade em termos de número de bugs, redução do número de bugs reportados. Também nesse estudo eles mostraram que houve uma integração mais rápida de pull requests, né? Então houve mais pull requests foram integrados, foram feitos merge, né, do branch principal de pull requests, aumentando assim a produtividade também de desenvolvedores do núcleo antes e após a adoção de integração contínua. Então, as pesquisas têm mostrado sim os benefícios que CI traz para a produtividade e para a qualidade. Só que, por outro lado, a gente também tem pesquisas mostrando que aí ainda existem vários desafios, né, para desenvolvedores, para organizações, para adotar CI. CI inevitavelmente adiciona uma complexidade extra, sobretudo cultural, né, como a gente já mencionou na parte de testes, e também da necessidade do aumento da colaboração entre equipe, né, que a equipe precisa estar constantemente em comunicação, ter mecanismos de conversa, de interação para que possa resolver conflitos de integração ou problemas e erros que ocorrem durante a execução dos testes automatizados ou geração de builds para serem resolvidos. Uirá, vocês tiveram um trabalho recente sobre integração contínua e evolução de código de teste, né? O nome do artigo é inclusive Empirical Study on the Relationship Between Continuous Integration and Test Code Evolution. Parece um nome bem sugestivo, né? Uma coisa tem interferência na outra. Você falou do trabalho do Bogdan agora, mas o seu trabalho, ele achou alguma coisa similar? Você pode explicar pra gente o que vocês encontraram nesse trabalho? Sim, esse é um trabalho bem interessante que nós publicamos ano passado no ICSME, né? Na Conferência de Software Maintenance and Evolution, uma das principais do mundo. Ele fez parte do doutorado de Gustavo Cecílio e foi orientado juntamente com o professor Daniel Alencar da Universidade de Otago, Nova Zelândia. Basicamente, nesse projeto, o que a gente fez foi comparar projetos que adotaram CI versus projetos que não adotaram CI, e se o volume de teste para esses projetos aumentou durante a adoção de CI ou ao longo do ciclo de vida para projetos que não adotaram CI, né? Não apenas o volume de testes, mas também a cobertura de testes. A gente fez análise para um subconjunto desses projetos. Entrando em um pouco mais detalhes dessa pesquisa, né, que foi realizada, nós analisamos 82 projetos que usam CI, 82 projetos que não usam CI. Nós fizemos o confronto entre esses 82 projetos de um lado e 82 do outro. Esses projetos foram selecionados de forma rigorosa, né? São todos projetos estrelados e bastante populares do GitHub. Nós selecionamos inicialmente os 3.000 mais estrelados. Depois nós filtramos em dois conjuntos de projetos que adotaram servidores de integração contínua, notadamente o TrevCI, e projetos que não tinham indícios de uso de nenhum servidor de integração contínua. Também buscamos projetos que estavam ativos com mais ou 4 anos de existência e que tinha um volume considerável de artefatos de teste produzidos, e nós analisamos projetos das 5 linguagens mais populares do mundo, né? Java, Python, Ruby, PHP e JavaScript. Então, uma vez definido esse dataset, né, nós selecionamos 24 meses de análise desses projetos para analisar o comportamento dos artefatos de teste nesse projeto. Nos projetos que adotaram CI, nós olhamos projetos que passaram a adotar o TrevCI a partir de um dado momento. E nos projetos que não adotaram CI, nós olhamos a mediana no tempo dos projetos que adotaram CI no ciclo de vida deles
e aplicamos essa mesma mediana no tempo do ciclo de vida para os projetos que não adotaram o CI, de forma a ter um parâmetro justo de comparação. E aí nós analisamos inicialmente a seguinte métrica, o test ratio. O test ratio basicamente é o volume do código de teste produzido dividido pelo volume de código do sistema produzido no mesmo período. Então nós fizemos este ratio de forma a normalizar os dados para promover a comparação entre os projetos de diferentes naturezas. Nós usamos uma técnica de análise da tendência de crescimento ao longo do tempo do test ratio, uma técnica estatística chamada Dynamic Time Warp Matching. E basicamente o que a gente encontrou nessa primeira investigação foi que de todos os projetos analisados CI, nós observamos que 40% dos projetos que usaram CI tiveram uma tendência de crescimento do test ratio, enquanto nos projetos que não adotaram CI, apenas 17% tiveram essa mesma tendência de aumento nos artefatos de teste. Então isso já foi um resultado interessante, bastante contundente aí dos benefícios de adoção de CI. Nós também observamos que houve um aumento consistente no test ratio dos projetos CI em comparação com os projetos que não adotaram CI. Então, através de teste estatístico, nós vimos que os projetos que adotaram CI tiveram um aumento muito mais consistente no test ratio ao longo do seu ciclo de vida. Finalmente, uma última comparação que a gente promoveu foi em relação à cobertura dos testes, porque tudo bem que o volume dos testes estava maior para CI, mas em relação à qualidade deles. Então, cobertura de teste é um critério para avaliar a qualidade dos seus testes. Então, nós coletamos a cobertura dos testes para os projetos antes e após adotar CI, e antes e após o mesmo período de tempo para projetos que não adotaram CI, antes e após 12 meses antes e 12 meses após um determinado momento no seu ciclo de vida. Selecionamos 10 projetos de cada um dos 82 de cada grupo. Por que a gente só selecionou 10 projetos? Porque como a gente tinha que analisar a cobertura ao longo de 12 meses, então para cada projeto a gente teve que gerar 14 o código-fonte de 24 meses daquele projeto, gerar o build e executar os testes para ver a cobertura do teste para aqueles 24 meses. Então, para cada um dos 10 projetos de CI e 10 projetos não CI, nós fizemos isso. O Gustavo liderou, obviamente, essas configurações, todo esse aspecto de coletar a cobertura. E após aplicar teste estatístico, nós observamos que dos 10 projetos analisados que adotaram CI, 9 deles mantiveram ou aumentaram a cobertura de teste. Apenas um reduziu a cobertura. Certo? Então foi um resultado aí que de 10 projetos novos mantiveram ou aumentaram a cobertura. Enquanto dos projetos que não adotaram CI, apenas 4 mantiveram ou aumentaram o nível de cobertura. E 5 deles reduziram a cobertura, tá certo? Então foi um resultado aí bastante contundente, também das vantagens aí que CI trouxe para aumento da cobertura dos testes, de um dataset um pouco menor, mas com um resultado já bastante contundente aí para mostrar as vantagens de CI também para a melhoria da produção dos seus testes automatizados. Então a gente observou essa correlação. Então, outro incentivo para o desenvolvedor que está interessado em convencer o seu gerente, seu Product Owner do benefício de integração contínua é que implicitamente a qualidade do código vai melhorar através da criação de testes automatizados, do aumento da cobertura, que não necessariamente está ali explicitamente escrito nos manuais e livrinhos, Muito legal. Uirá, outro trabalho interessante que você fez é sobre o impacto da integração contínua no tempo de vida do pull request. Qual foi a ideia deste trabalho? O uso da integração contínua acelera o tempo de vida do pull request? Bom, esse trabalho fez parte do mestrado de João Ellis, aqui na UFRN, que foi orientado conjuntamente com o professor Daniel Alencar, da Nova Zelândia. E a questão central que a gente investigou nesse trabalho foi se a adoção de CI contribui para melhorar o tempo de entrega de um pull request de um projeto. Então a gente estava investigando aqui não mais se um pull request ele era
merged, integrado mais rapidamente, mas também se ele era entregue mais rapidamente numa release futura, ou seja, algo totalmente relacionado com Continuous Delivery, né? Então, nesse projeto, basicamente, teve um setting parecido, né, com o trabalho de teste que eu descrevi anteriormente, mas nós analisamos aqui 87 projetos que adotaram CI ao longo do tempo. Especificamente, eles passaram a adotar o Travis CI em um dado momento do seu ciclo de vida, e nós analisamos 12 meses antes e 12 meses após aspectos como o ciclo de vida de um pull request. Em que tempo ele é merged, ele é integrado, né, numa branch do principal do sistema, em que momento também esse pull request é entregue de fato numa release que vai ser disponibilizada para o usuário. Então nós analisamos esses dois tempos. E basicamente o que a gente encontrou inicialmente foi uma coisa interessante, que a gente descobriu que apenas cerca de 51% dos projetos eles entregaram os pull requests numa release mais rapidamente após a adoção de CI. Então houve um bom equilíbrio aí entre a quantidade de projetos que entregou esses pull requests em releases antes e após a adoção de CI, né? Apenas 51% entregaram mais rápido após a adoção do CI. Nós também descobrimos que em 54% dos projetos analisados, o ciclo de vida de merge e deliver do pull request foi mais longo após a adoção de CI. Então, novamente, um certo equilíbrio aí para os projetos antes e após a adoção de CI. Mas em seguida, nós fomos analisar a questão do volume de pull requests analisado nesse mesmo período antes e após a adoção, né? Nos 12 meses antes e após a adoção de CI. E nós percebemos, então, que 71% dos projetos aumentaram a entrega de submissões de pull requests após a adoção. E vimos então que boa parte dos projetos tenderam a entregar 3,4 vezes mais pull requests após a adoção de Continuous Integration por release, tá certo? Então, para cada release após a adoção, se entregou 3,4 vezes mais pull request por projeto. Isso é uma conclusão bastante interessante. Apesar do tempo de entrega ser bastante equilibrado antes e após a adoção de CI, né, 50% para cada lado, a quantidade de pull requests entregue após a adoção foi 3,4 vezes maior na mediana. Então, realmente, uma quantidade aí considerável das vantagens de usar CI. A gente até observou também como CI promete entregar normalmente mais releases no mesmo período de tempo. A gente verificou se haviam de fato mais releases sendo entregues após a adoção de CI. E a gente viu que havia equilíbrio nessa frequência de releases por ano entre os projetos, ou seja, de fato entregou a mesma quantidade de releases, mas esses releases novamente tinham sempre 3,4 vezes mais pull requests após a adoção de CI do que antes da adoção. Então esse foi um trabalho interessante. Esse trabalho também foi uma coisa interessante, foi que ele foi replicado, né, por um grupo da Alemanha, usando um arsenal estatístico diferente do que a gente usou no projeto. Então, eles refizeram o estudo, né, com o mesmo dataset, entraram em contato, etc., e chegaram às mesmas conclusões, atestaram essas mesmas conclusões que a gente chegou. Então foi um resultado bem interessante aí que a gente teve. Uma coisa interessante é que atualmente João L., já como parte do seu doutorado, ele está fazendo estudos complementares, né? Nós estamos mostrando esses dados que foram encontrados nesses projetos para as equipes de desenvolvimento desses 87 projetos. Nós apresentamos os dados encontrados e existe uma certa dicotomia aí em dar razão a CI ou não para esse aumento no volume de pull requests entregues, né, após a cada release, após a adoção de CI. Então, alguns atribuem esse ganho ao aumento da popularidade do projeto e outros atribuem esse ganho de fato a CI. É um bom equilíbrio aí nessa resposta, né, nos dados preliminares que a gente está analisando. Mas, de fato, mesmo o pessoal que atribui ao aumento da popularidade do projeto esse aumento de pull requests, eles concordam que a adoção da prática de CI contribuiu para lidar com esse aumento da popularidade. Ou seja, em ambos os casos, eles concordam que Continuous Integration, de fato, para lidar com esse aumento do volume do projeto, ou está diretamente relacionado com esse aumento, a capacidade de uma equipe poder lidar com mais pull requests. Então, um trabalho bem interessante aí que a gente conduziu, que atestam ainda mais aí as vantagens que CI pode trazer, né? Irá, a gente já falou aqui sobre, né, várias atividades e práticas que apoiam, né, o uso de integração contínua no ambiente de desenvolvimento, mas se você pudesse dar alguma recomendação, né, alguma dica
né, para alguma equipe que ainda não está praticando, qual que seria, né, suas principais sugestões para essa equipe, né? Qual é o arsenal de práticas técnicas e ferramentas que essa equipe precisa ter para praticar a integração contínua? Bom, em termos de dicas, sugestões para implantar CI em uma equipe, é óbvio que inicialmente você tem que ter um bom conhecimento técnico, né, de como, por exemplo, montar pipeline nesses servidores, né, como configurar e escrever pipelines nesses servidores de forma que atenda, né, suas necessidades, etc. Então, procurar cursos tecnológicos na internet que atendam isso é bom, e tá procurando grupos de discussão que você possa interagir com pessoas especialistas, né, seja na rede, seja na própria empresa que você trabalha, para você conhecer é fundamental. Então esse eu diria que são as dicas do lado técnico, né, mas assim, do ponto de vista cultural, eu acho que tem muito mais desafios em buscar implantar CI em sua totalidade. Então a gente já vê hoje muitos projetos que utilizam CI no que se refere a ter um pipeline que integra o código e gera builds para eles, né? Então faz essa parte de compilação, geração de builds, mas a gente percebe que muitas equipes ainda não dão a devida atenção à parte de automação de teste, que faz parte sim do ciclo de integração contínua, né? Sejam esses testes de unidade, integração ou até mesmo sistemas. Então, considerando a dificuldade que muitas vezes uma equipe tem para adotar de cara testes de unidade e integração, o que eu recomendo é iniciar com a automação de alguns testes de sistema aceitação que garantem uma certa qualidade para o sistema, né? Teste de regressão, smoked test, a seleção de um conjunto de funcionalidades relevantes e críticas que devem ser testadas continuamente toda vez que um release do software é liberado, né? Então, aquelas funcionalidades que são mais críticas e que são mais usadas por uma equipe de desenvolvimento. Então, automatizar esses testes de sistema ou aceitação com ferramentas como Selenium ou Behave e outras ferramentas de BDD, acho que é um primeiro passo aí bem interessante para a equipe avançar, tendo em vista a dificuldade de muitas vezes adotar de cara teste de unidade e integração, mas que deve também ser trabalhado em seguida. E aí você inclui esses testes de automação de sistemas para serem executados, por exemplo, pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana em um determinado pipeline, né? Então o software vai ser instalado em uma máquina, né, devidamente configurada, eventualmente virtualizada, com a virtualização do sistema, para executar essa bateria de testes de sistemas. Bom, é importante lembrar que apenas após a adoção de CI de forma sólida, com testes automatizados, é que você de fato vai conseguir migrar o projeto para também adotar a prática de continuous delivery. Então, hoje em dia é fundamental que você adote e passe também a incluir a parte de teste automatizado na tua integração contínua. Caso contrário, o teu continuous delivery não vai ser sólido, né? Não vai dar aquele grau de confiança que se espera para se fazer continuous delivery ou deployment. Então, não adianta nada você ter tua arquitetura totalmente estruturada em termos de microserviços, ter pipelines sofisticados, se os teus testes automatizados não garantir a qualidade do que vai para a produção de forma automática ou quase automática, de nada vai adiantar seu esforço. Então, essa é uma dica bastante importante. Corram atrás da parte técnica, mas não esqueçam desse lado cultural, dessas práticas de teste automatizado que tem que necessariamente ser seguido. Agora, Urek, você falou sugestões para quem quer implantar CI em sua equipe. Agora uma pergunta que vai satisfazer os nossos ouvintes mais da academia. Quais são os problemas científicos em aberto quando se fala de integração contínua? Eu acho que ainda existe bastante espaço para conduzir pesquisas e estudos empíricos que reforcem e atestem, né, os benefícios que a integração contínua traz. Então, procurar investigar outros benefícios que têm sido reportados por artigos e às vezes não têm sido devidamente investigado com a profundidade que merece, né? Um outro tipo de pesquisa possível também é averiguar a dificuldade de adotar práticas de integração contínua em diferentes tipos de ambiente, em spin-offs, em empresas públicas, né? Já que no desenvolvimento open source em grandes empresas essa prática está muito bem consolidada. Mas sem dúvida nenhuma, uma das principais áreas abertas aí para pesquisa e integração contínua, na verdade, entrega contínua e deployment contínuo, né? Então, existe muita pesquisa para ser feita nessa área aí. A indústria está
conduzindo e dando as cartas, né, nesse sentido. E acho que a academia tem como apoiar e buscar validar, conduzir estudos que validem as práticas que estão sendo usadas, ajudar nesse aprimoramento do que já vem sendo proposto e utilizado por eles, como é que pode ser adaptado para diferentes contextos e por aí vai. Então existe bastante espaço nessa área. Finalmente, um outro nicho de pesquisa que existe nessa área de integração e entrega contínua é a parte de educação, né? Então é importante que as novas gerações venham cada vez melhores formadas, né, nessas práticas e que elas se habituem com elas e se familiarizem já desde os cursos de graduação. Então, desde a formação em testes de software, por exemplo, tem que ser muito bem destacada, né, dada a importância que ela tem em todo esse contexto. A gente conversou bastante sobre isso. E nesse contexto, assim, até aproveito para fazer propaganda que a gente está começando um projeto para enfatizar essa parte de educação DevOps, né? E educação de técnicas que envolve a entrega contínua. Então é uma área bastante interessante, aí tem bastante espaço para pesquisa, inicialmente com coisas de integração contínua, mas agora com a chegada de integra contínua os desafios vão se ampliar ainda mais. Eu acho que foi um excelente fechamento agora, né, Uira, com esse nosso meia-culpa aí para trazer mais integração contínua para a sala de aula, para ambientes, né, não só de equipes de desenvolvimento, até para a gente fazer com que essa próxima geração, né, já saia, né, da graduação, né, da pós-graduação já muito bem alinhado com que, assim, as práticas são padrões, né? Dito isso, qual é a recomendação que você poderia indicar, né, assim, para nós professores, para nós alunos, né, para nós praticantes de leitura, de material, de vídeo? Você comentou alguma coisa, mas tem aquela pedra fundamental ali que não pode passar batido, tem aquele livro que todo mundo devia ter na sua cabeceira. Qual que é a sua sugestão de material de integração contínua? Bom, em termos de materiais disponíveis para a área de integração contínua, eu recomendo a leitura inicial dos posts do Martin Fowler sobre Continuous Integration. Fazendo essa busca no Google, você vai facilmente encontrar os posts dele. E ele fala de forma bastante interessante sobre o tema e organiza também muito material bibliográfico em torno do que ele fala, né, do que ele reporta sobre o que ele conhece de integração contínua, inclusive na empresa dele. Uma outra referência bastante boa para Continuous Delivery é o Jez Rumble, né? Ele também mantém um site com bastante informação sobre Continuous Delivery. Ele tem um dos principais livros também da área. Outras dicas é acompanhar sites de coisas práticas, né, sobre engenharia de software, então sites da comunidade de desenvolvedores mesmo. Um dos mais interessantes que eu acho é o InfoQuery, então bastante legal para seguir, mas existem outros similares. E finalmente, para toda a parte de teste, configuração de pipelines, outras tecnologias de Continuous Delivery, é interessante, você pode, por exemplo, fazer cursos da Udemy, né? Existem cursos online disponíveis a preços acessíveis ou até mesmo gratuito, então são fontes também bastante interessantes e que mostram como usar tais tecnologias, sobretudo em caráter inicial, né, introdutório. Uira, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Acho que, sem dúvida alguma, a próxima fronteira da engenharia de software é adaptar, ajustar a engenharia de software para a produção de sistemas inteligentes, né? A gente está vendo em todas as conferências, em todo mundo, a necessidade, né, de
os softwares cada vez mais adquirirem funcionalidades de machine learning, de técnicas de inteligência artificial. Então, sem dúvida, isso já é uma tendência hoje em dia, cada vez mais essa tendência vai ser forte. Óbvio que tudo o que foi proposto anteriormente vai continuar valendo, né? Porque nem toda as partes dos sistemas produzidas vão ser inteligentes, mas o que vai haver de mais desafiante, sem dúvida, nos próximos anos é a parte de engenharia de sistemas inteligentes e o próprio uso dessas técnicas de machine learning e IA para apoiar atividades de engenharia de software, como por exemplo já é usado em mineração de repositório de software ou em outras áreas aí relacionadas. Mas uma outra fronteira, um outro desafio que eu acho que vai ser contínuo sempre para a área da gente, e acho que a gente melhorou e avançou bastante nisso, é a interação com a indústria. Então a gente tem melhorado bastante a interação com a indústria, tanto com a comunidade open source, né, através de uma maior interação e uma melhor análise dos projetos que lá existem sobre desenvolvimento open source, assim como também num contato maior através de pesquisas que promovem uma interação maior com membros da indústria, desenvolvedores, etc. Então, esse é um aspecto muito importante para quem desenvolve pesquisa em engenharia de software, estar sempre próximo, procurando se aproximar da indústria, seja para descobrir o problema, seja para expor as soluções do que ele vem propondo, né? Então, eu diria que esses dois aspectos são muito importantes aí. Engenharia de software, sistemas inteligentes e a interação, melhorar cada vez mais a interação com a indústria. Então, Uirá, muito obrigado por mais esta entrevista. Foi um prazer conversar com você e um grande abraço. Um abraço também. Eu que agradeço o convite e sucesso aí no podcast de vocês. Estou sempre acompanhando, assistindo e aprendendo aí. Assisti os primeiros e vou assistir com certeza todos os próximos. Obrigado, Uirá. Tchau, tchau, pessoal. Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Marco Túlio Valente, Marcela dos Santos, Leonardo Fernandes, Gustavo Pinto, Fábio Petrillo, Danilo Monteiro e Adolfo Neto, que sou eu. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Até o próximo episódio. Abraços. Esse podcast foi editado pela Produtora Reis.